E galera, meus queridos amigos do YouTube, tudo beleza com vocês? Hoje me dirigindo também aos meus nobres, talvez nobilíssimos, né? Talvez não, com certeza nobilíssimos confrades aí do Telegram, do nosso canal do Telegram. Espero que vocês estejam bem. Bom, vamos... O que é isso? O que é esse vídeo hoje aqui? Eu não sei se vocês repararam, há alguns dias eu fiz um vídeo aqui no canal do YouTube falando sobre meus projetos para 2025. Um dos projetos é ressuscitar esse canal que está meio moribundo, né? E para isso, a ideia é criar uma confraria literária, né? Colocar uma playlist, na verdade, né? Enfim, esse canal tem vários assuntos, mas um deles, né, seguindo uma playlist aí de confraria literária. Então deixa eu só, né, para quem está perdido, deixa eu só botar dentro do contexto aqui. Em 2020, eu abri um canal no Telegram, né? E a partir desse momento, a gente começou a gravar alguns áudios respondendo as perguntas da galera. Esses áudios, né, se transformaram num podcast. Então hoje nós temos não só o canal no Telegram, que é o t.me/EduardoSpor, como também temos o Mini Pod Literário, que é um podcast que sai toda quinta-feira, tanto no Telegram, no canal do Telegram, como em todas as plataformas. O link está aqui embaixo também, está tudo aqui embaixo, tudo. Lá eu conto com a parceria, né, do meu querido amigo Thiago Cabelo. Então a gente está há 5 anos fazendo esse podcast literário. E esse podcast, o Mini Pod Literário, acredito que muitos de vocês conheçam, mas enfim, para quem não conhece, então o Mini Pod Literário é basicamente a gente respondendo perguntas da galera. A galera manda pergunta para o meu e-mail e a gente responde. Só que a gente estabeleceu um compromisso de responder todos os e-mails, né? Então, a gente vem fazendo isso. E o Minipod é curto, né? Tem 50 minutos ali, no máximo 1 hora. Geralmente tem até menos, uns 45 minutos e tal. E aí, enfim, o resultado é que já tem algum tempo que a gente está com uma defasagem, a gente está com um gap, né? Vamos dizer assim, para responder e-mails. A gente está, hoje em dia, pegando e-mails do ano passado, né? Então, eu já tinha uma ideia de trazer alguns desses e-mails, algumas dessas questões aqui para o canal do YouTube para responder esses e-mails aqui diretamente em vídeo, né? Claro, eu vou compartilhar também no canal do Telegram, tudo, mas responder aqui para vocês esses e-mails, né? Alguns desses e-mails que, assim, dessa maneira eu desafogo um pouco lá o Minipod e faço com que as respostas sejam mais rápidas. Não sei se eu me fiz entender. Bom, prós e contras, né? O que é pró, né, o bacana é que, né, meio que um novo projeto, respondendo aqui em vídeo e tal, uma das vantagens aqui também, como eu falei, vai desafogar nossa lista de e-mails lá no Minipod. E também, aqui eu acredito que eu possa atingir, de repente, um público diferente, né, e até trazer mais gente para escutar o Minipod. A parte ruim é que aqui, infelizmente, eu não conto com a participação aqui, a parceria, a dobradinha com o Thiago Cabelo, que é meu amigão, meu parceirão aí. Enfim, mas, é um projeto que eu achei que, né, seria interessante. Então, deixar claro aqui que todos os links aqui estão no descritivo, tanto do Minipod, canal do Telegram, tudo. Então, hoje eu fiz esse preâmbulo aqui só para situar a galera. Às vezes tem gente que está iniciando, gente que nem conhece o Minipod. Então, essa é a ideia, beleza? Então é isso aí, eu vou ler cada episódio aqui da Confraria Literária, eu vou ler um e-mail originalmente enviado para o Minipod e vou comentar esse e-mail, beleza? Então vamos lá, vamos fazer esse teste aqui, ver se vai funcionar, se vocês vão gostar. Claro que sempre podem comentar aí, devem comentar, né, e devem criticar, tá bom? Então a gente começa hoje aqui com um e-mail do El Crispim, que é um cara que participa sempre lá, né? Para vocês terem uma ideia, esse e-mail foi enviado em 28 de agosto. Então, estamos em fevereiro, faz as contas aí. 7 meses, é isso? 7 meses de gap aí, né? Então, enfim. Eu vou ler aqui, o El Crispim diz o seguinte. Olá, Eduardo e Thiago. Thiago Cabelo, né? Tudo bem? Minha dúvida tem relação com aqueles que se autodenominam escritores arquitetos, que planejam os acontecimentos da história antes de escrever. O Eduardo já comentou nos minipods que sempre monta um roteiro com os acontecimentos de todos os capítulos antes de iniciar a jornada da escrita. Então pergunto, como saber que o roteiro está finalizado? É necessário fazer uma análise de curva dramática? Verificar se há uma alternância entre capítulos de tensão e de extensão? Que outros parâmetros eu posso utilizar, pergunta o El Crispim, para saber se a obra está
com um ritmo bom e uma estrutura coerente, para então que eu inicie, que a obra, no caso, deve ser o roteiro, né? Para então que eu inicie a escrita. Beleza, então, muito obrigado, o El Crispim. Beleza, então vou comentar aqui esse e-mail. Primeiro, colocar o conceito aqui, né? Que é um conceito que no Minipod a gente não precisa repetir muito, porque a galera já conhece tudo, mas aqui no YouTube talvez tenha gente... YouTube, ele manda vídeos, né, aleatórios para pessoas, às vezes, que não fazem parte do canal, às vezes que não me conhecem. Então, falando aqui um pouco dessa coisa desse conceito dos escritores jardineiros, arquitetos e jardineiros. É um conceito que eu, pelo menos, ouvi pela primeira vez da boca do Martin, né, George Martin, lá do Guerra dos Tronos. E é um conceito bem simples, né, que é o seguinte: os escritores... Quer dizer, você pode dividir os escritores em vários tipos, né? Mas dentro dessa proposta aqui, né, os arquitetos são aqueles que planejam antes de escrever, quer dizer, planejam a história, né, criam um roteiro, deixam tudo planejado, começo, meio e fim. Eles não conseguem começar a escrever sem ter tudo planejado. E os arquitetos são esses, né? E os jardineiros são aqueles que não planejam. Eles simplesmente é como você plantar uma semente e deixar que ela floresça. Você não sabe o que vai sair dali. Isso é basicamente o que é o Martin, né? O Martin, ele não planeja, ele fala que ele não faz roteiro dos livros dele, mas ele planta ali umas ideias, e algumas das ideias podem florescer, outras não florescem. Então, basicamente, tem essa diferença entre arquitetos e jardineiros. Então, colocado esse conceito, vamos ao detalhamento do roteiro, né, que o El Crispim fala aqui. O que ele está se referindo, então, é justamente esse roteiro que os escritores arquitetos fazem antes de começar o romance, né? Então, claro que cada escritor dá o seu nível de detalhamento do roteiro, né? Tem escritores que são bem detalhistas, como é o meu caso, né? Eu só consigo começar a jornada depois que eu tenho capítulo por capítulo, dizendo tudo que vai acontecer e tudo, enfim. Mas não necessariamente você precisa fazer isso. Você pode ter uma escaleta. Tem gente que só coloca tópicos, né? Só para lembrar e tudo. De todo modo está ali estruturada a história. Enfim, cada um faz como quer, como se sinta mais à vontade. Mas o que eu acho interessante falar aqui, né, que para mim, né, ele pergunta quando é que está pronto, né? Para mim, ele só está pronto, esse roteiro só está pronto depois que eu tenho a descrição dos capítulos, como eu falei. Mas o mais importante aqui não é, como eu falei, descrever capítulo, a maneira como você faz, caleta, tópico e tal. O mais importante é que esse é o momento justamente para você estruturar a sua história, né? E sem se preocupar com estética, sem se preocupar com a prosa. Você vai se preocupar com a estética, da maneira como você escreve, tudo, e depois, quando você for efetivamente escrever o roteiro, escrever o romance, né? Agora você tem que se preocupar com a estrutura, né? Com o enredo. Quais são as etapas do enredo, como é que você vai fazer a sua história ficar, enfim, bem estruturada, interessante, envolvente, tudo né, a história em si, o enredo em si, você detalha aí nesse roteiro, né? E aí, como é que você analisa esse roteiro para saber se funciona, se tá bom? Bom, tem algumas dicas, né? Algumas ideias que você pode usar. A primeira é você aplicar uma técnica, pega o teu roteiro, aplica nele uma técnica narrativa para saber se funciona, né? Bom, tem muita polêmica esse negócio de técnica narrativa, né? Tem muita polêmica, a galera acha que às vezes são fórmulas engessadas, tal, etc. Claro que você não precisa usar isso. Todas essas estruturas narrativas, né? Tem a jornada do herói, tem o Save the Cat, tem o Snowflake. Nada disso existia, né, na época de Victor Hugo, na época de Cervantes, por exemplo, né, na época de Machado de Assis. Nada disso existia naquela época. Então você não precisa de técnica narrativa para escrever bem, tá? Mas é um bom teste, né? É um bom teste você aplicar essas técnicas, né? Você pega esse seu enredo e tenta montar com as etapas da jornada do herói, por exemplo, né? De novo, você não precisa nem ter feito o roteiro pensando na jornada do herói, mas você pode aplicar agora para ver se está funcionando, para ver se encaixa. Se não se encaixar, tudo bem, não tem problema, mas se você vê algum probleminha ali, você pode, né, você pode tentar consertar, e aí você vai, né, é uma maneira de você testar, não digo tirar a prova dos 9, mas fazer um teste.
Outra ideia, né? Esse pode ser um momento para você compartilhar essa história com seus amigos. De novo, né? O roteiro ele não tem preocupação estética. Então, às vezes até está mal escrito, às vezes até está rascunhado. Então, não convém você dar isso para os seus amigos para eles lerem, mas você pode conversar com eles, né? Olha, tem uma história aqui assim, o que você acha dessa história? Depois acontece isso, o final é assim e tal. E você é um bom feedback. Procura feedbacks sobre a sua história, né? Ainda sem você dar nada escrito, né? Conversar, né? Os papos com os amigos. Por isso é importante também. É interessante você ter um grupo de escritores, né? Uma confraria de escritores, coisa que a gente tem lá no nosso canal do Telegram. Olha só o jabá não, porque eu não ganho nada por isso, né? Mas assim, então você ter um grupo, contar com um grupo de escritores, pessoas que possam te ajudar, leitores beta, embora eles não vão ler agora, mas eles podem, né? Eles têm a paciência de te ouvir, você vai ter a paciência de ouvir a história deles, né, em outra ocasião. Então compartilhar com os amigos. Outra ideia, essa um pouco mais específica, que nem sempre funciona, é você botar essa história na mesa de RPG para ver se dá certo, né? Para ver se a coisa flui, né? Isso às vezes é um pouco controverso, né? Como eu digo, nem sempre tem histórias, né? Até mesmo de fantasia, que não funcionam para mesa de RPG, né? Por exemplo, eu fiz exatamente isso quando eu escrevi Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida. O Herdeiro de Atlântida, se vocês já leram e tiveram quem tiver o interesse de reler com essa visão, né? O Herdeiro de Atlântida foi todo jogado na mesa. Mas era bem aquela estrutura de RPG. Tinha um grupo, né? Tinha o Daniel, a Kyra, o Urakin, o Levi, grupo de anjos com poderes diferentes. Quer dizer, foi bem aquela coisa de RPG. Funcionou. Ajudou muito, né? Aliás, por ter sido o primeiro livro da trilogia, me ajudou muito também a pensar, né, a preparar, estruturar também a personalidade de cada personagem. Roubei um pouco das ideias dos meus irmãos que jogavam comigo, enfim, dos meus amigos e tal. Mas, por exemplo, depois quando eu escrevi Filhos do Éden, Anjos da Morte, que foi o segundo, não tive como jogar RPG, né, porque era uma história individual, uma história bem mais dramática. Não que dramática tem nada a ver, né? Você pode fazer um RPG com história dramática. Mas não funcionou para a mesa de jogo o Anjo da Morte, né? Porque envolvia... geralmente o jogo de RPG você envolve um grupo e no Anjo da Morte era só um personagem, que é o Daniel. Então nem sempre funciona, mas se você tiver a possibilidade de pegar esse seu enredo, transformar numa aventura e colocar na mesa, vai te ajudar, né? Mas, independente de qualquer coisa, né, você aplicar técnicas narrativas, pedir feedback, jogar RPG, qualquer coisa nesse sentido, mais importante é lembrar aquilo que eu falei no início. Este é o momento de estruturar o seu enredo, né? Isso é muito importante. Você tem que se concentrar aqui nessa parte da história, não da prosa, não da estética, mas da história em si. Beleza? E para finalizar, eu sei que quando a gente encerra um enredo, encerra um roteiro, dá aquele frio na barriga, né? Agora eu vou começar a escrever o romance e eu não vou poder mudar mais nada, já a minha história está pronta. Mas não, né? Não. O roteiro, vamos lembrar também o seguinte, o roteiro ele é um mapa do caminho, é uma bússola para você não se perder nessa jornada, de navegação aí, né? É um mapa, não é uma coisa que seja tão engessada, tão presa. Você pode mudar muita coisa. Eu acho que não é interessante você mudar a direção que a história está tomando. Mas você pode, né? Eu acho que eu ouvi o próprio Martin falando sobre isso uma vez, embora ele seja um cara que tá onde eu sei não faz roteiro. Ele diz que o roteiro, muitas vezes, o roteiro de uma obra literária funciona como um roteiro de viagem, né? Você tem lá direitinho os museus que você vai, os restaurantes que você pretende visitar, mas de repente você encontra um amigo e você deixa de ir no restaurante para ir jantar na casa dele, por exemplo, tal. Você não precisa ficar tão preso ao roteiro. Tem muita coisa, diálogo, por exemplo, uma coisa que você não consegue colocar no roteiro, enfim. Então, fiquem calmos, porque você ainda pode mudar muita coisa na sua história. De novo, eu acho que você não tem que radicalizar, né? Ir por um caminho completamente diferente, porque senão você vai se embolar, mas
E lembrando que muitas vezes, em se tratando de romance, tem gente que leva 1 ano, ou leva às vezes 2 anos para escrever um romance. Então é uma jornada longa. Então você tem que ter quer dizer, tem não, né? Enfim. Eu recomendo que vocês tenham um mapa do caminho, né? Pelo menos essa é o modus operandi do escritor arquiteto. Beleza? Então acho que é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio da Confraria Literária. Não sei se eu, enfim, estou começando aqui essa ideia, não sei se funcionou, não sei se eu fui claro. Às vezes, pô, cara, tu não foi claro, fica muito prolixo. Coloque todas as críticas aqui nos comentários e não esqueçam aí, né, de nos acompanhar, né, não só no canal do Telegram, quanto no Minipod, que sai todas as quintas-feiras, beleza? Então a gente se fala lá. Mais uma vez, um abraço aos nossos amigos do YouTube, um abraço caloroso aos nossos confrades do Telegram, né? E, enfim, a gente vai se falando aí. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.